Cheguei. Deixa eu ajeitar aqui. Chegou. Como é que tá meu som aí pra você? Tá ótimo, viu, meu? Eu botei um fone aqui pra ver se fica melhor. Tá legal. Tá Tá legal. legal? Pra mim tá Ah, joia. legal. Agora eu vou dar um jeito de pendurar isso aqui em algum lugar, que aí é outro desafio, né? Pessoal, É como é que tá o... chegando o som aí pra vocês? Tá tudo bem? Tá com eco, sem eco? Às vezes dá um eco. Fala um pouquinho, Felipe, por favor. Alô, alô, som. E aí, galera, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Tá com eco, não tá? Digam aí pra mim, por favor. Tá tranquilo, tá tranquilo. Gente, já vou apresentar o nosso convidado. Vou apresentar o nosso convidado, como eu sempre faço, marca aqui da nossa live, apresentá-lo em forma de história. Porque a gente vai falar um pouco do trabalho dele, a gente vai falar de arte e cultura no Brasil, arte e cultura no mundo evangélico, e vamos falar também um pouco da vida dele, que é gente como a gente. Que, enfim, é sempre a proposta, é a proposta em que a gente insiste aqui nas lives, mostrar o lado B, mostrar o lado gente como a gente, do convidado, da convidada que estão sempre por aqui. Mas bora lá. Aos 11 anos de idade, ele cuidava e dava suporte para os irmãos mais novos. Com 14 anos, sabia cozinhar, passar roupa e limpar a casa. Ele foi parceirão da mãe, que por causa da depressão, muitas vezes não tinha condições nem de levantar da cama. Apesar da dificuldade toda, ela sempre esteve ali do lado, tentando de alguma forma apontar as melhores maneiras de fazer e de cumprir as tarefas de todo dia. E ele encontrou parceria nos avós, Luiz Carlos e Luzia, que estavam sempre perto, sempre presentes. O pai, funcionário público, trabalhava para manter a família de 4 filhos. A esse passado, ele só tem gratidão. Apesar das dores e do sofrimento, e afinal foi por causa de tudo que ele viveu, que ele não tem a menor dúvida de que cada bom momento precisa ser bem aproveitado, porque a dor e a angústia estão logo ali e a qualquer momento podem bater a nossa porta. Viver entre essas contradições, entre diferenças, faz parte da história dele. Nosso queridíssimo convidado dessa noite, o cantor, compositor, produtor musical, Felipe Valente. Prazerzaço te receber aqui, irmão. E também uma honra para mim ter você comigo, porque você é um cara que eu admiro demais. Admiro o trabalho e admiro como pessoa. Bem-vindo, viu, velho? Caramba, Carlos. Puxa vida, eu acompanho você à distância há um tempão, de ouvir amigos falarem de você muito. Na época, em épocas de eleição, numa das primeiras vezes que eu cheguei, quando eu cheguei em São Paulo, há bons anos atrás, você veio candidato a vereador, e eu me lembro que eu ainda não tinha transferido meu título de eleitor para cá, e eu me lembro que um amigo meu, Leonardo Gonçalves, já havia me falado, cara, Grande eu Léo. acompanho o trabalho do Carlos Bezerra Júnior, cara, tem uma pauta super interessante, um cara muito dedicado às questões sociais, eu sei que isso sensibiliza demais você, e a partir daí eu comecei a te acompanhar à distância, vendo a sua atuação, vendo o teu nível de participação no debate público em torno do trabalho escravo, do trabalho infantil, em torno da diminuição das assimetrias sociais no Brasil. E, cara, isso sempre foi uma alegria para mim, porque o ambiente evangélico, infelizmente, está dotado de muitos políticos oportunistas e tal, gente que está preocupada em defender os interesses da sua denominação e tal. E é muito legal ver um cara que faz parte de uma denominação religiosa, participa do debate público, mas ele não está ali para defender os interesses de uma instituição religiosa, ele está ali para defender o interesse público, daquilo que é bom para todo mundo e tal. Então eu tenho um orgulho de estar aqui e poder bater esse papo com você. Pô, agora você que me quebrou as pernas. Foi eu que estava te apresentando aqui. Poxa, obrigado, meu cara. Obrigado, viu? Bom, bora lá. Bora lá. Quando é que você se deu conta? Quando é que você começou a ter a percepção? Tá mais sensibilizado, mais conscientizado sobre o fato da gente viver num mundo cheio de diferença, de desigualdades, de contradições. Um mundo que vive entre a dor mais profunda e aquela alegria mais esfuziante. Em que momento você começa a se despertar para isso tudo? Foi ainda criança? Foi na adolescência? Foi quando estudante universitário?
Quando é que você começa a perceber sua, por assim dizer, sua sensibilidade social? Cara, foi muito diferente assim, a minha trajetória de vida, né? Eu venho de uma família, assim, os meus pais, minhas tias, né? Todo mundo veio de uma situação muito humilde, né? De muita luta, muita dificuldade, muito trabalho, todo mundo pobre, né? E eles conseguiram ascender socialmente, um pouco, né? Não foi muito, mas um pouco. Um pouco em que nível? Eles conseguiram ter uma casa própria, conseguiram colocar os filhos em escola particular, entendeu? Eles conseguiram esse nível de ascensão social, que para um país como o Brasil já é bastante coisa, né? Concordo. Mas meu pai de quatro, entendeu? A grana que ganhava é uma grana que não sobrava, entendeu? Bancar quatro, plano de saúde para quatro, escola para quatro, roupa para quatro e tudo e por aí vai. Então, assim, a gente vivia uma vida economicamente apertada, entendeu? Então, nós sempre moramos, por exemplo, em bairros mais simples, em bairro do subúrbio, né? A gente nunca morou no bairro da classe média alta, a gente sempre morou no bairro, nos bairros mais simples e tal. E eu cresci, cara, embora não tenha passado nunca assim, nenhuma situação degradante do ponto de vista econômico, nunca tenha passado fome, nunca tenha, graças a Deus, nunca passei por nenhum tipo de situação assim mais do ponto de vista humano, né, mais degradante. Eu convivi com muita gente nesse tipo de situação, sacou? Porque eu nasci e me criei no Fonseca, em Niterói, que é um bairro lotado de favela e tal. E eu, poxa, eu não morava lá dentro da favela, morava num condomínio do lado de fora, mas era apartamentinho de 2 quartos e 4 filhos, sacou? Então a gente não passava as dificuldades dos mais vulneráveis, as mesmas dificuldades nós não passávamos, mas nós também não frequentávamos os ciclos da galera abastada, de grana e tal, né? Minha primeira viagem para fora do país foi adulto, entendeu? E independente, com a minha própria grana. Meu pai nunca teve dinheiro para me mandar para fora do país e tal, né? Então, assim, quando eu fui para a faculdade, logo eu fui estudar numa faculdade particular, logo eu comecei a me dar conta e ficar muito claro para mim essas graves contradições sociais, né? Que, cara, era muito pouca gente com muito e muita gente com muito Com pouco, nada. com nada. E aí, e eu sempre lidei muito bem com essa galera que tinha muito pouco, porque jogava bola na rua, brincava na rua, fazia tudo na rua com a galera e tal, né? E tive muitos amigos que foram trabalhar, viver a vida com dignidade, e tal, mas muitos foram pro crime também. E assim, e foi aí que começou a me despertar o desejo de, como todo bom adolescente, como todo bom idealista adolescente, uma coisa que a nossa geração perdeu um pouco, o idealismo, né? Mas como todo bom idealista adolescente, eu comecei a achar que eu poderia mudar o mundo, né? E essa tentativa de mudar o mundo foi a partir de uma tomada de consciência de que os problemas sociais que existem no mundo, eles existem por causa da ação do homem, né? Uhum. Então, se o Uhum. homem é capaz de fazer o que faz, o homem também é capaz de desfazer, ok? As pessoas tendem a dizer que esse é um pensamento progressista, de esquerda ou marxista. Mas isso não tem nada a ver, em parte pode até ter a ver, mas isso não tem nada a ver em sua origem com o pensamento de extrema esquerda ou com o pensamento comunista ou qualquer coisa que o valha, né? Isso tem a ver com uma percepção do protagonismo do homem, né? E da ação humana na produção e reprodução de diferenças que são combinadas na sociedade, né? E Claro. aí isso ficou muito claro para mim. E aí, a partir daí, eu comecei a gostar de política, ir atrás, saber quem votar, entendeu? Arrumar confusão nos debates, aí por aí foi, né? Até porque pobreza é invenção do homem, né? Sim. Pobreza, assim como ostentação, luxo, é invenção do Uhum. homem, é fruto da ganância. E se Aham. isso não for clareado, enfrentado, que a galera começa a querer, inclusive biblicamente, dar aquela justificada, né? Não, os pobres sempre os tereis convosco. Tá tirando o texto completamente do Do contexto. contexto, né? A pobreza existe por causa do coração do homem, cara, que é egoísta, que é ganancioso. Essa criação no Brasil. Falam, eu acho interessante, às vezes, as pessoas criticando, porque as castas na Índia, você veja como acontece na Índia, olha que coisa indigna. Isso. Cara, no Brasil, o que é diferente?
O diferente é que as castas não são religiosas, mas as castas Exatamente. têm CEP, têm endereço, têm classe social, tem cor da pele. É um negócio de Sim, maluco, como você estava falando. sim. Mas você tem essa percepção, você tem um olhar crítico, você tem essa percepção, essa sensibilidade social aguçada. E como que ela te influencia, ou melhor, como é que isso te impacta ou impacta o seu trabalho como músico? Cara, totalmente, porque em alguma Porque medida... esse não é um traço tão comum assim, Não, não é. especialmente em músicos brasileiros, né? Uhum. Cara, isso mexe muito com a minha percepção de arte, na medida em que, assim, vamos lá, não no sentido de arte como algo isolado, né? Porque a arte ela tem que ser um fim em si mesmo. Se ela não for um fim em si mesma, ela não é arte, ela é comunicação, ok? Então, se eu faço arte para comunicar algo, Propaganda. eu faço propaganda. E tá tudo bem, entendeu? Mas não é Claro, arte, né? claro. É dotado de beleza e tudo, mas não é arte no sentido estrito da palavra. Agora, eu sou um artista que acredita que tudo que... O meu ponto de partida de aferição do que é arte está muito relacionado à ideia de que a arte, em alguma medida, é uma centelha do divino, né? Ou seja, é um traço da ação de Deus, dotando o homem de criatividade, de possibilidades. É um elemento constitutivo da imagem e semelhança, sacou? Então, se isso está muito claro para mim, né, é muito louco, né? Não existe a possibilidade de você compreender ou de você introjetar uma ideia de imagem e semelhança sem que isso passe necessariamente em sua relação com o seu próximo, Uhum. ok? Porque tá lá no Evangelho, tá lá na Claro, carta de João, primeira claro, João 4, versículo. Cara, se você diz que ama a Deus e odeia seu irmão, claro. você é mentiroso, entendeu? Porque como pode você amar a Deus a quem você não vê e odiar a seu irmão a quem você vê? Ok? Nisto Claro. conhecerão que vocês são os meus discípulos. Ou seja, a imagem e semelhança, ela ganha a dimensão real na medida em que eu consigo reconhecer a humanidade do outro, né? E isso contamina completamente, contamina no melhor sentido da palavra, né? A minha maneira de fazer música, ok? Isso permeia a minha espiritualidade, né? Isso vai ser um vetor que vai me empurrar para olhar as minhas relações a partir da ideia não de que eu sou, quando eu faço bem pelo outro, quando eu olho para que está acabando a bateria, mas eu vou colocar aqui já, tá? Fica tranquilo que não vai acabar não. Ah, tá. Não é a partir da ideia de que se eu olho para o outro eu estou sendo bonzinho. Não, é que se eu olho para o outro eu tô sendo justo, entendeu? Eu estou fazendo o que é Sim, né? certo. É aquela. Exatamente. O que é justiça? É dar a cada um o que é seu por direito. Exatamente. Exatamente. Então, e o que é. Então, se existe algum direito natural, e agora eu estou falando já de liberalismo, hein? Ó, se existe algum direito natural, se existe algum direito que nasce com o homem, eu acho que do ponto de vista bíblico, não seria nem aqueles princípios do liberalismo tradicional, né? Mas seria, digamos assim, quem sabe a contribuição do liberalismo para esse debate seria, se existe algum direito natural, é o direito de se reconhecer no outro uma humanidade e uma Boa, dignidade. boa, Ok? A boa. partir do momento que o cara vem à existência, ele está constituído de um direito natural que é, ele é como eu. Nós não somos Boa. diferentes. Então, essa ideia de identificação no outro é o que dá sentido à vida social, cara. É o que dá Boa. sentido à igreja, pô. É o que dá sentido à Claro. igreja. Sacou? Não. Você não tem igreja, você não tem corpo de Cristo se você não tiver a reunião do corpo. Sacou? Então, cara, então assim, isso não tem como não contaminar tudo, né? Não tomar conta de tudo, né? Então quando você faz música, a música que eu vou fazer no final para vocês aqui, quando a gente acabar o papo, é uma música que fala disso, entendeu? Fala da relação de dor do homem em relação ao sofrimento do outro homem, porque quando morre alguém eu morro também, uma parte de mim morre, e Deus sente também da mesma forma, né? Porque nós estamos ligados, né? Nós somos um. Vocês são um comigo, assim como eu sou um com o Pai, é o que Jesus diz. Ok? E é interessante o que você está falando, porque isso permeia a tua música. E eu estou aqui, você está falando, eu estou pensando. Isso também, olha como é interessante, né? A percepção de cada um de nós, a partir das nossas leituras bíblicas, da nossa visão cristã, né? Porque eu também faço a minha leitura de ação política passa exatamente por aí. Eu tenho para mim
a inserção daquilo que a gente chama de conceito de direitos humanos no mundo ocidental vem da narrativa bíblica, vem da narrativa judaico-cristã. Porque lá em Gênesis 1, 27, 28, 29, lá quando vem a afirmação, na Trindade, o Deus que é trino afirma, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, a partir dessa afirmação, a gente tem duas consequências importantíssimas, que são fundamentos da nossa fé, que a gente não pode esquecer. Façamos todos os homens, não é alguns homens, e quando fala homem, não é o homem, o gênero, mas, enfim, a humanidade, façamos homem e mulher, todos, a nossa imagem e semelhança, ou seja, somos Perfeito. todos iguais em dignidade, isso está posto. E o segundo desdobramento é que, além de sermos todos iguais, temos todos, aquilo que você estava falando, temos todos a imagem de Deus impregnada em nós. Logo, se todos temos a imagem de Deus impregnada em nós, toda afronta, toda opressão, toda forma de preconceito, toda forma de violência, de agressão contra a vida humana, na verdade, é uma afronta direta ao Criador. Porque nós fomos todos criados à imagem de Deus. Logo, a luta pelos direitos humanos está nos elementos fundantes da nossa fé. É imperativo de fé. A gente não se compromete com isso por causa de política, de ideologia. Cara, a gente se compromete porque a gente conhece o cerne do que é a mensagem cristã. É isso. E eu acho super interessante você ter isso, ter clareza disso na sua música, né? E uma coisa que eu acho curiosa em você, velho, é o seguinte, que não bastasse ter uma faculdade, você foi e buscou duas outras graduações. Direito, História e além de uma pós em Ciências Sociais. E aí, assim, inevitável te perguntar, né? Onde é que o advogado, o historiador, o cientista político e o músico se encontram num só momento? E quando eles se encontram assim, eles convivem bem? Então, cara, eles não convivem muito bem, não. Porque o time da arte, o time da música, do fazer música, ele é muito diferente. Por exemplo, eu atuo como professor numa universidade, né? E aí é interessante porque ontem eu estava dando aula, né? E ontem eu dou aula para o curso de Direito, dou aula de História do Direito, né? E aí eu estava fazendo aquela aula inicial para os alunos e tal, e a gente conversando sobre estou dando aula de História do Direito 2 agora, né? Que a gente está falando de Brasil, né? Eu já vou falar bastante de Brasil, desde o período pré-colonial até a Constituinte, de 1988, né? Que é a nossa repactuação democrática depois da ditadura civil-militar. Cara, é muito louco porque eu estava conversando lá com o pessoal e tal, e teve um aluno que no meio mandou uma mensagem direto, que estou dando aula via Zoom, né? E ele falou, pô, professor, você podia fazer uma música um dia pra gente, né? Cara, aquele negócio é uma confusão para mim, porque eu tô ali, minha chave tá virada para história e tal, para o professor e tal. Eu falei, cara, agora eu vou ter, como é que faz, né? É um negócio difícil fazer esse crossover. Agora, é muito interessante que, embora seja muito difícil para mim sair de um lugar para o outro e do outro para o outro, né? Ficar virando essas chaves, e é muito louco como essas coisas também ao mesmo tempo estão integradas, né? Muito integradas. Então, por exemplo, eu vou conversar com os meus alunos no direito e tal. Geralmente as turmas do direito são eles são muito positivistas, né? Muito legalistas, né? Super. E também muito meritocratas, assim, né? Muito meritocratas. E é interessante porque eu começo a despertar eles para uma outra dimensão da realidade da sociedade, né? Da realidade social, onde eles passam a enxergar o direito, ou passam a enxergar as leis, ou passam a enxergar até mesmo a construção do ordenamento jurídico, no caso do Brasil, do ordenamento jurídico brasileiro, eles passam a enxergar isso a partir de contradições sociais. E aí eles, por exemplo, esses dias eu vi um rapaz lá falar assim, e tal, porque uma vez um rapaz falou assim, numa aula, não agora, numa outra, falou assim, porque o Guilherme Boulos é um terrorista e tal, falou assim, né? E eu falei assim, você pode fazer essa leitura, tudo bem. Mas olha só que coisa curiosa. A Lei de Terras, de 1850, aí eu explico para ele como que se deu a organização, os primeiros momentos em que a gente
criou uma legislação para cuidar da questão da terra no Brasil. E quando começa a falar disso para eles, eles começam a ver que só quem teve acesso à terra é quem já tinha. E aí, cara, preto, escravo, pobre, ninguém tinha acesso a isso, sacou? Tchau. E aí isso explica, por exemplo, os grandes latifúndios, principalmente os níveis de inserção na política do período da Primeira República. A gente pega ali o coronelismo, o voto de cabresto. Os caras são donos de terra, têm poder e tal. E aí quando o cara olha para a situação brasileira e vê o grande problema, o grande entrave, a Emília Viotti da Costa fala isso, o grande entrave do desenvolvimento brasileiro passa por uma discussão necessariamente sobre a concentração de terra, que é a concentração da propriedade privada, né? E aí, cara, olha só que coisa interessante. Aí, quando você chama a atenção do aluno para isso, você não está querendo convencer você de votar no Boulos, não é isso. Muito pelo contrário, você vota em quem você quiser. Um contraponto crítico. Mas agora, é importante você também partir da ideia de que é importante que tenha alguém na sociedade discutindo essas questões. Ok? Ele está ali discutindo essas questões. E essa discussão é uma discussão pertinente. Como que a gente vai resolver? Você pode discutir o modus operandi do movimento, ok. Agora, é importante a gente discutir como que a gente vai fazer com que as pessoas tenham acesso à propriedade privada. A gente não vive no mundo capitalista? No mundo capitalista, você vale aquilo que você produz e aquilo que você tem. Exatamente. Okay? Se o que você vale é aquilo que você produz, aquilo que você tem, a sua dignidade está intimamente relacionada à sua capacidade de produzir e de consumir, e de ter propriedade. Quando você não permite que as pessoas tenham acesso a isso, cara, você está retirando a dignidade delas. Ou seja, a gente precisa discutir como que a gente vai fazer para que as pessoas tenham acesso à propriedade privada, né? A produzir riqueza, né? Todo mundo quer produzir riqueza. Então, é legal, porque ao mesmo tempo em que essas questões estão isoladas, porque é difícil virar a chavinha de uma para outra, é interessante como elas ao mesmo tempo se comunicam, porque eu não consigo imaginar, Carlos, que eu consiga ter essa concepção fora da ideia, fora de uma percepção do que é o reino de Deus. Uhum. Entendeu? Uhum. E é louco, cara, porque quando você fala isso, os caras falam assim, isso é teologia da libertação. Ou que é uma aí... loucura também, que é de um simplismo tão grande, né? Essa necessidade de encaixotar. Quando a gente fala de justiça social, é comunista. É isso. Quando fala da igreja cumprir o seu papel, parte do papel e da missão da igreja ser necessariamente o atendimento e o cuidado com os vulneráveis, você é da teologia da libertação ou você é da missão integral, entendeu? Exatamente. Das duas, uma. Você está entendendo? E quando você fala, por exemplo, no valor do trabalho, no valor do esforço humano, no valor, vou agora para o outro lado, no valor do trabalho, no valor do esforço humano, no valor do mérito de cada indivíduo de produzir a sua própria riqueza, você é um de extrema direita, você é um liberal de direita. E é muito complicado você discutir essas questões fora dessas categorias, né? Sim. E quando a gente olha para a Bíblia, cara, na Bíblia isso tá tudo lá, cara. Tá tudo lá. E é engraçado que a Bíblia precede essa discussão de direita e esquerda. Cara, a lei mosaica tá tudo construído para evitar acumulação. O princípio do jubileu, do perdão de todas as dívidas a cada 50 anos. Para se evitar que houvesse... Quer dizer, Deus sempre apontou para o seu povo uma linha. Bom, já que vocês estão escolhendo o Estado dessa forma, então peraí, vamos organizar... Né? Vamos organizar, e tá interessante, porque o Velho Testamento é na organização sanitária, organização de sociedade, e você vê claramente as leis na direção da proteção dos vulneráveis, as leis lá dos respigos, das sobras, as sobras das colheitas destinadas às viúvas que não podiam, as viúvas e os órfãos que não podiam se sustentar, a lei do jubileu, o perdão a cada 50 anos, libertação de escravos, daquilo que fosse. Quer dizer, uma clara diretriz do que a gente devia seguir. A gente estava falando agora mesmo, direitos humanos. Você estava falando do latifúndio. Cara, o latifúndio é um negócio que está na raiz, por exemplo, do trabalho escravo. Você sabia que, por exemplo, olha que louco. A gente fala trabalho escravo, a pessoa pensa assim, isso está tão longe de mim. Olha que louco, Felipe, olha que louco. O detergente que é produzido, que chega nas nossas casas, ele vem de uma matéria-prima que é o babaçu. 90% do babaçu brasileiro vem de uma única fazenda, de um latifúndio enorme, lá na região norte, que inclusive já foi flagrado com exploração de trabalho escravo.
Mas as pessoas não se dão conta de que esse mecanismo de concentração de renda, concentração de terra, de produção de pobreza, ele está na raiz do trabalho escravo, ele está na sustentação dessas hierarquias que vão compondo a sociedade e que a gente, como cristão, se a gente abrir a Bíblia está confrontando o tempo todo. O tempo todo esse tipo de estrutura, o pecado estrutural. Aliás, amanhã, eu vou passar a bola para você de volta, mas amanhã a gente vai estar aqui, vai ter um amigo, um brother querido, que é lá da IBAB, o Robson Jacinto, que é do IBAB Educação. Ele é demais, é muito bom. Ele vai estar aqui, eu vou começar uma nova série, que é Profetas e Cidadania. E ele vem falar aqui do profeta Miqueias e da construção do conceito de cidadania a partir dos profetas. Então, assim, como você disse, está na Bíblia. Não tem, assim, compreender o cristianismo nos faz cada vez mais ter lado, e o lado do vulnerável. Né? Na dúvida, como essa semana morreu, infelizmente faleceu Dom Pedro Casaldáliga, referência na luta pela terra no Brasil, pelo acesso à terra no Brasil. Ele falava, na dúvida, fique com o pobre, isso é cristão. Na dúvida, fique com o vulnerável. Jesus não deixa a dúvida, ele estava sempre do lado dos vulneráveis. Enfim, entrei na sua fala, mas é um tema é um tema ótimo, é um tema quente, e a gente está deixando, e eu acho que é legal, cara, porque cada dia que passa, eu acho que está tendo mais espaço na igreja para a gente discutir essas questões. Acho que o momento é um momento de polarização. Eu não acho que polarização seja uma coisa necessariamente ruim, eu acho que ela é boa, porque eu acho que a gente consegue definir melhor quem é quem está onde, ok? Eu não acho ruim polarização. O que eu acho ruim é você tratar o cara que pensa muito diferente de você como seu inimigo, não como seu opositor de ideias. Lógico. Né? Então, eu acho muito legal você discutir com pessoas que têm uma ideia absolutamente distinta da sua, e por causa disso, polarização é uma coisa muito boa. Né? E eu acho que é um momento oportuno para a gente discutir isso na igreja, para a gente repensar as nossas relações na sociedade e, principalmente, o papel da igreja nesse tempo. O papel da igreja nesse tempo. Será que nós estamos cumprindo nosso papel? Essa é a questão. Enfim. Você está falando de papel, Felipe. Você está falando de papel, nosso papel, o papel da igreja. Você, um cara ciente, consciente da desigualdade no mundo, me diz uma coisa. Qual é o papel da arte na vida das pessoas? Olha, eu gosto de imaginar a arte como um fim em si. Um fim em si. E todas as vezes que ela se torna um fim em si, é impossível o outro, ou aquele que a contempla, ou aquele que entra em contato com qualquer tipo de manifestação artística, é impossível que essa pessoa não tenha uma experiência com o sagrado. É impossível que ela não tenha uma experiência com a beleza. E a beleza não pode vir de nenhum outro lugar senão da ação divina. Ok? Eu preciso acreditar que se eu sou imagem e semelhança de Deus, embora uma imagem e semelhança arranhada pelo pecado, embora eu seja arranhado pelo pecado, eu preciso acreditar que se eu sou imagem e semelhança de Deus, existem elementos constitutivos no meu modo de ser, de agir e de fazer, e aí eu estou falando de arte, que em alguma medida vão apontar para aquilo que ele é. Okay? Ou seja, eu não consigo, é por isso que para mim é muito difícil criar essa separação entre música sacra, música do mundo, e música de Deus, e música do diabo, e pintura boa, pintura profana, e você entendeu? Eu acho que eu tenho uma dificuldade muito grande de fazer essas separações, porque em alguma medida tudo aquilo que gera em nós vou usar uma expressão do Heschel, né, que é o sentido do inefável, né? Você olhar e você não consegue explicar o que é aquilo, mas aquilo que tira o fôlego. Eu me lembro a primeira vez que eu parei em frente a um Van Gogh. Cara, também. É difícil explicar o que é aquilo. Eu também. É verdade. É difícil. Uma vez eu e minha esposa, nós estávamos no Museu da Música, lá em Praga, na República Tcheca, e nós entramos no museu, cara. Isso foi uma coisa muito louca que aconteceu. Uma das coisas mais bonitas que eu já vi na minha vida.
Cara, a minha esposa, ela tem 2 graduações em música, né? Fez bacharelado em piano e fez licenciatura em música no conservatório na Unirio, né? Então ela tem um bacharelado em piano na Escola Nacional, Conservatório Nacional do Rio de Janeiro e a licenciatura. Estudou muito música erudita e tal. E aí, eu me lembro que a minha esposa, eu estava olhando os instrumentos e tal, passando instrumentos antigos de época e tal, todo perdidão lá no museu, olhando as coisas. E eu me lembro que minha esposa ficou muito tempo parada em frente a um vidro, assim, ó. Era um vidro, assim. E aí, cara, eu vi que ela tava com os olhos cheios d'água, assim. Ela não conseguia parar de olhar para aquilo com os olhos cheios d'água, assim. Aí eu olhei assim, falei, cara, o que que tá acontecendo ali, né? E quando eu cheguei perto, ela não conseguia falar nada, ficava só olhando. Aí quando eu olhei, ela falou assim, Felipe, aqui tem uma transcrição da Heróica, feita com o próprio punho do Beethoven. E eu estudei isso aqui. Eu tô vendo aqui a letra dele. Então, cara, sabe, e não é um simples deslumbramento pelo fato de ser a letra do Beethoven, mas é o fato de aquilo suscitar uma memória de deslumbramento com aquilo que é belo, com aquilo que é bonito. Eu não consigo acreditar que isso não seja divino. Com Okay? certeza, com certeza. Então, eu acho que o papel da arte, em alguma medida, quando ela não tenta ser nada e quando ela é simplesmente arte, ok? Simplesmente arte. Quando ela tem um fim em si, ela em alguma medida ela vai comunicar o inefável, aquilo que eu não consigo alcançar, mas que eu consigo perceber, entendeu? Você tem inspirações que eu sei que vão para além do universo cristão. Uhum. Por que você decidiu seguir carreira como um artista cristão, como um artista gospel? Você se lembra, por exemplo, da primeira música cristã que você ouviu? Cara, eu não me lembro da primeira que eu ouvi, mas eu tenho uma memória afetiva com algumas músicas que lá da minha infância que estão comigo até hoje. Eu tenho. Não sei se elas foram as primeiras, né? Provavelmente não, mas elas ficaram comigo. Uma delas eu cantei agora semana passada na Nova Semente. Eu sou ministro de música lá, na Nova Semente. Uma música que por um acaso encaixou no tema e que o pastor propôs para mim. Ele nem sabia que essa música tinha uma relação tão próxima com a minha memória, né? Uma música chamada Habita em Mim, do Quarteto Arautos do Rei. Que é uma versão e tal. Uma música bonita demais. Como é que é? Dá só duas. Habita em mim, ó Senhor, conforme prometeste, ó Pai. Tenho ouvido sempre o teu chamar. Te peço, ó Deus, habita em mim. Habita em mim. É lindo. Boa. Boa. E como é que você decidiu seguir, enfim, seguir a carreira, entrar para fazer música cristã e tal? Cara, eu não segui a carreira me seguiu. Cara, chegou um momento em que eu percebi que esse era um caminho inevitável para mim, porque eu já estava trabalhando com música, ganhando alguma grana com música, me envolvendo com música, mas eu fazendo faculdade de Direito e seguindo outros rumos profissionais e tal. E chegou um momento que eu fui tomado por isso, né? Eu já estava meio que me mantendo com isso, ganhando uma grana com isso, e aí eu acabei seguindo esse caminho. E assim, é muito louco isso, porque eu nunca tive fora de mim o desejo de parar de estudar, entendeu? Tipo, sempre pô, vamos continuar estudando e tal. Mas é aqui que eu ganho minha grana, é aqui que eu trabalho. É engraçado, né? Geralmente é o oposto com a galera, né? O cara vai ganhar grana no mercado de trabalho com outras coisas e ele vai fazer música porque ele gosta, é verdade, né? Comigo foi o caminho contrário. A música era o que estava me dando uma grana e eu continuei ali. Agora, é interessante porque isso também tem a ver com um sentido de chamado, de chamamento, né? Para uma parada que eu não gosto de ficar assim, tipo... eu não gosto de me capitalizar em torno disso, porque eu acho que isso é muito pessoal e não é muito palpável. É uma certeza íntima minha. Não aconteceu nenhum milagre, não aconteceu nada, Deus não apareceu para mim, não foi nada disso. Mas, cara, chegou um momento em que eu me convenci, eu acho que o Espírito me convenceu, o Espírito Santo me convenceu de que eu deveria fazer isso, cara. Eu falei assim, cara, você vai por aqui, você vai fazer isso, porque eu estou te chamando para fazer isso. E teve um momento em que essa ficha caiu para mim, e falei assim, cara, é isso aqui. Eu acho que Deus me chama para fazer isso aqui mesmo e tal. Eu meio que me convenci, meio que sozinho disso.
E faço isso até hoje. E tenho outros trabalhos, outras coisas que eu ganho alguma grana com outras coisas e tal. Faço outras coisas, mas a música eu acho que é uma coisa que nunca vai sair do meu horizonte de atuação, porque é impossível, né, deixar a música para trás, né? Falando um pouquinho, mudando um pouquinho de pato para ganso aqui, Claro. falando um pouquinho de vida pessoal. Uhum. Tô vendo vários amigos aqui, um amigão querido meu, Zé Fernandes. Dá um beijo na E aí, Fátima por mim, viu? Tá cheio de amigos queridos aqui. cara, muita Mas gente assim, legal, tem um cara. aspecto interessante da sua caminhada, Aham. que é bem aquele onde o fã se vê no ídolo, sabe? Quando ele Sim. sente que o ídolo tem problemas como os dele, como qualquer um, tem medos, tem receios, tem lutas internas. Isso aconteceu quando você decidiu emagrecer. Uhum. Tem zilhões de pessoas que todo dia tomam a decisão de emagrecer. Seja ou porque não se sentem bem acima do peso, ou porque o peso se tornou um problema grave de saúde mesmo. Aham. Só que muita gente toma essa decisão e fica anos tomando a decisão que vai ser na próxima segunda-feira, tal, vai ser depois do Réveillon, vai ser depois do Carnaval e nunca age. Aham. Como é que foi esse processo para você? Quais foram as maiores dificuldades que você enfrentou? Cara, eu decidi fazer um processo muito radical, que é uma cirurgia bariátrica. Eu era bem pesado e chegou um momento que um médico me convenceu. Na verdade, eu não queria fazer, eu tinha medo, mas eu achava que eu não precisava. E eu parei na frente de um cirurgião muito competente, conhecido. E a forma que ele teve de me convencer, ele falou: Cara, eu sou rico, eu não preciso do seu dinheiro, eu não preciso do seu dinheiro, entendeu? Cara, Não se tu estou quiser caçando operar, não tem níquel. problema. Cara, mas deixa eu te falar, para mim você é o paciente ideal. Eu falei, por que eu sou o paciente ideal? Eu falei, cara, porque você não tem comorbidades. Você não tem comorbidades graves, você não tem problema respiratório, você não tem problema na articulação, você não tem problema alérgico grave, você não tem insuficiência cardiorrespiratória, você não é diabético, você não é hipertenso, então o teu risco cirúrgico é muito mais baixo. Eu opero uma galera que vai bater na minha mesa de cirurgia toda zoada já. E aí, se eu puder pegar um cara assim como você, eu opero vários assim como você, nossa, cara, a recuperação é mais rápida e tal. Aí ele conversou comigo, mas a decisão é sua. Eu me lembro, cara, que isso aconteceu depois de eu casar. E eu tinha um pouco, quando você casa, você projeta, né? Eu quero ter filhos e tal. E eu ficava me perguntando, falei, caramba, como é que eu vou estar de saúde quando eu tiver filhos, se meus filhos estiverem maiores, como que eu vou conseguir acompanhar isso e tal? E, cara, é uma decisão muito difícil, é muito pessoal, entendeu? Eu tenho amigos que são obesos e que falam assim, pô, cara, eu não tenho coragem de fazer, respeito, não acho que eles são fracos por causa disso, porque é uma decisão muito difícil. Muito. E muito. E eu me lembro, cara, minha cirurgia foi um sucesso, eu me recuperei super bem, foi um caso de sucesso, ok. Agora, é muito louco, cara, porque eu fiz muito pensando no lance do bem-estar da minha família, a minha relação com minha esposa, a gente, entendeu? Durar mais tempo. Tinha um negócio que, cara, se eu puder fazer alguma coisa para durar mais tempo, né? Pô, por que não? Eu amo a minha vida. Eu amo a vida que eu tenho, eu amo a minha esposa, sacou? Eu amo os meus amigos. Pô, por que eu tenho que morrer antes, sacou? Tá Então, pô, certíssimo. cara, vamos tentar viver mais. E aí eu acabei dando esse salto, dando esse passo. Agora, é muito louco que eu não fiz isso, engraçado. Eu não critico também quem faz por esse motivo que eu vou falar, mas eu não fiz isso por lance da minha vaidade estética. Muito pelo contrário, eu sou um cara meio zoado, assim, cuidado, assim, com roupa, com cabelo. Minha mulher me pega no pé direto. Não sou um cara muito vaidoso. Até que fiquei um pouco mais vaidoso depois que eu me casei com ela, porque ela pega no meu pé e tal. Então, assim, eu não fiz muito isso por questão estética. Muito embora tornou a minha vida muito mais fácil na hora de encontrar uma roupa, lógico. E a Cara, qualidade de vida também, e outra, né? olha, não tenho o que falar. Por exemplo, melhora tudo, cara. Olha só, vou falar uma coisa pra você que é Dorme sinistra. melhor. E eu falo isso pros gordinhos, exatamente. Cara, quando eu emagreci, porque eu fiquei bem mais magro, cara, Você tipo, eu perdeu quantos tinha. quilos, Felipe? Eu cheguei a 150 quilos, cara. Caraca. Cheguei a 150. Só que eu tenho um 1,84 de altura. Então, eu era grandão, mas a minha altura ajuda, né? Mas, cara, eu me lembro que quando eu emagreci,
emagreci pra caramba, agora eu ganhei um pouquinho mais de peso de novo. Mas, bicho, eu me lembro que eu dormia, até hoje, eu durmo 6 horas numa noite, eu tô inteiro no dia seguinte, sacou? Na época que eu tava grandão, cara, eu dormia 8, 9 horas seguidas, eu acordava cansado e tal. Pô, umas coisas bobas, tipo subir uma escada correndo, ou eu gosto de andar de bicicleta, dar uma pedalada, ou passar muitas horas dirigindo, dói a coluna. Isso que eu ia falar, coisas do cotidiano, muitas vezes que as pessoas esquecem. Passar horas dirigindo, sentar no banco de um ônibus, sentar na poltrona de um avião. Muitas vezes eu vejo amigos que estão mais pesados, o constrangimento que é, a gente tem muita reunião, né? Vai sentar numa cadeira daquelas plásticas brancas, horrível, fica olhando, melhor colocar duas, tal. E eu já tomei tombo naquilo, completamente. Cara. Tomei tombo naquilo, fui cantar numa igreja uma vez sem ter uma cadeira daquela, bicho. Eu caí pra trás, violão, microfone, todo mundo ficou rindo. E eu, como levo tudo na sacanagem também, eu dei risada, tá tudo certo. Só que assim, cara, eu acho que tem um ganho, no geral, assim, muito grande quando você consegue perder peso e viver de maneira um pouco mais saudável, sacou? Sim, claro. Cara, melhora tudo, bicho. Melhora o sono. Mas foi de imediato, né? Baixou o colesterol, baixa os níveis de glicemia, sono melhora, a respiração melhora, a capacidade de atividade física. Pô, você consegue Você estava falando uma coisa que me trouxe uma curiosidade. Você estava falando da complexidade da decisão, que não foi uma decisão simples. Foi uma decisão onde você levou em conta vários aspectos, e o que foi muito preponderante foi essa de perceber que esse aumento de peso estava tendo impacto direto na sua qualidade de vida, a ponto de comprometer anos de vida que você teria pela frente. Nessa tomada de decisão, teve algum fator ou fatores espirituais que te deram convicção sobre o que fazer? Cara, eu acho que sim. Eu não sinto como uma parada meio Deus falou comigo, agora eu vou fazer isso. Não é isso. Mas eu acho, cara, que quando você coloca a tua vida nas mãos de Deus e que você coloca os seus problemas nas mãos de Deus e que você descansa nisso, né? Você olha, Senhor, até hoje eu tenho os meus problemas, tenho as minhas coisas para resolver. E às vezes eu oro, falo com Deus. Não é uma situação só psicológica, né? Porque o problema continua lá e eu sei que o problema continua lá. Mas quando você consegue, de fato, entregar nas mãos de Deus e fazer a sua parte, mas assim, tranquilo de que tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor, entendeu? Não importando se os resultados são aparentemente bons ou ruins, mas eles estão cooperando para o bem. Cara, quando você descansa nisso, você se pacifica, você fica mais tranquilo e você consegue tomar decisões com um pouco mais de serenidade, um pouco mais, com uma capacidade de análise melhor, sacou? Ou seja, esse processo é espiritual, eu acredito nisso, né? Há quem diga que não, isso é uma coisa psicológica, ok, beleza. Mas eu acho que essa pacificação, essa serenidade, para você tomar uma decisão tranquilo, sem afobação, tomando no momento certo, tal, eu acho que esse é um processo conduzido pela ação do Espírito Santo. E aí, cara, quando você coloca a tua vida nas mãos de Deus, eu acho que Deus, em alguma medida, vai conduzindo a sua capacidade de tomar decisões de tal forma que chega uma hora que você é capaz de decidir sem medo. Entendeu? Eu acredito pouco, mas assim, eu acho que Deus faz isso. Mas eu acredito que ele faz muito menos do que as pessoas dizem que ele faz. Que é essa coisa de Deus falou comigo, eu vou fazer tal coisa. Eu acredito que Deus faz isso, mas eu acredito que a obra na Terra é feita pelo Espírito Santo, ok? Eu vou para o Pai e eu vou deixar o Consolador, ok? É o Espírito que faz a obra do Senhor. Se o Espírito faz essa obra, cara, eu preciso acreditar que quando eu deposito nas mãos de Deus os meus problemas e eu me pacifico, em alguma medida, essa paz, esse sossego, esse equilíbrio, esse contentamento, quem dá é o Espírito. E isso me permite tomar decisões mais assertivas. Eu acredito nisso, sacou? Então, eu acho que a tomada de decisão em si é muito tua, do indivíduo. Mas eu acho que a estrutura, a tranquilidade, a pacificação para você poder tomar decisão, tudo isso é uma obra do Senhor na sua vida. Eu acredito muito nisso. Pessoal, vocês estão acompanhando o papo aqui. Se vocês estão curtindo, vai aqui embaixo nesse aviãozinho, aperta o aviãozinho, convida um amigo, uma amiga, amigos, amigas, traz o pessoal para o papo, porque a gente
ainda tá longe de terminar e daqui a pouco a gente começa o pinga-fogo, que é a hora da verdade aqui. Entendeu? O paredão do bem aqui. Aí nós vamos provocar o Felipe à vontade. Entendeu? Daqui a pouco vem o pinga-fogo. Mas faz isso, faz um printzinho, faz uma foto da tela, coloca nos teus stories, fala, ó, tá rolando um papo bacana e tal. Chama a galera. Você tem uma parceira chamada Suzane. Isso. Parceira de muitas frentes de trabalho. Opa. Como é que aconteceu o começo dessa história e o que hoje vocês conseguem realizar juntos? Cara, a nossa história começa de uma maneira muito inusitada. Nós trabalhamos juntos durante um bom tempo. A Suzane era noiva de um cara, tipo, um rapaz, ela estava namorando com ele há um tempão. Eu namorava com uma outra moça e nós trabalhávamos juntos. E ela, para mim, era uma colega de trabalho, tipo, eu não via graça nela. É uma garota com quem eu trabalho, e eu trabalho com outras e tal. É uma colega, ok? E é muito louco, cara. A gente tinha uma relação ótima, assim, de coleguismo, mas nem amigos éramos. E eu me lembro... E ela é produtora, né? Musicista e tal. Compositora também. E eu atuava em projetos musicais que a Suzane estava produzindo. E aí ela me contratava e tal. E aí um dia eu fui fazer aí meu namoro acabou, eu sofri demais, eu tava mal e tal, parará. E eu fui fazer um evento, mais um evento. Era uma gravação de um DVD na Bahia e tal, a Suzane tava produzindo. E é muito louco, cara, porque eu não via graça nela, nada e tal. Eu me lembro que eu entrei na sala de ensaio, bati o olho nela e falei, cara, tem um negócio diferente aí, né? Só que eu, na minha cabeça, né? No dia, eu falei, bom, tô carente, acabou o relacionamento, tô mal, sofrendo e tal. E ela, pô, é noiva, né? Então, tinha namorado e tal. Enfim, deixa pra lá e tal. Eu tô meio atordoado. E fui trabalhar. E é muito louco que a gente tem uma amiga nossa, que é a nossa madrinha de casamento, né? Participou de todo esse processo, tal, a Marcele e o Douglas, que são casados. E eles namoravam na época, eu comentei com a Marcele falou assim, cara, coincidência, ela acabou de terminar noivado também e tal. E foi muito louco, porque tinha uns meses que ela tinha terminado, eu não encontrava com ela nesse tempo e tal. E a gente começou a conversar e tal, fomos fazendo amizade, fomos nos aproximando. E foi muito interessante, porque nós trabalhamos quase 10 anos juntos, antes da gente começar a namorar. 10 anos de trabalho, de coleguismo. A gente nem frequentava os mesmos ciclos. A gente só se encontrava para trabalhar e tal. E era legal, ela é uma pessoa super agradável no ambiente de trabalho, então era ótimo trabalhar com ela, como até hoje é, né? Então, é muito louco, assim. Eu acho que é aquela coisa da direção de Deus também, né, cara? Colocando as pessoas certas no lugar certo e tal. E estamos juntos entre namoro e casamento, 13 anos, né? 13 para 14 anos. Mas casamento, 11 anos. Uau! Mudando um pouco de novo. A gente falou um pouco da sua carreira, falamos um pouco da sua vida e tal. Queria falar um pouquinho do momento que a gente vive. O momento que a gente está vivendo e o impacto disso no mundo da cultura, no mundo da arte no Brasil, né? Porque os artistas, de um modo geral, assim também como várias outras categorias de trabalho, que são categorias que necessitam muito de público, sofreram e estão sofrendo com as restrições que acabaram sendo impostas pela pandemia e o distanciamento social. A maioria, eu diria que a maioria esmagadora não tem reserva para segurar meses sem trabalhar, né? No teatro, por exemplo, outro dia um amigo estava me dizendo que, assim, como é que a gente faz? Tem uma equipe de técnicos, cenógrafos, iluminadores, sonoplastas. Como é que faz? Todo mundo parado. Todo mundo está perdendo emprego, né? Que avaliação você faz da condução de todo esse processo no Brasil para os artistas? Como é que você interpreta o que foi feito e o que deixou de se fazer até aqui pela classe artística? Olha, cara, a gente pode começar discutindo. É impossível a gente fazer uma discussão dessa, uma reflexão, uma digressão sobre isso se a gente pensar no papel do Estado. Sacou? Com certeza. É impossível. Aliás, é nessas horas que o Estado tem que se colocar, né? É nesses momentos que o Estado se coloca. Né? É interessante, né? A gente não tem como
prosseguir numa discussão dessa sem a gente falar do papel do Estado. O papel do Estado é crucial para a gente poder manter as atividades econômicas, né? O Estado é o principal player da economia, e nos países capitalistas desenvolvidos, onde o capitalismo tem a sua melhor face, ok? O Estado é o principal agente da economia. É As fácil. pessoas falam, os Estados Unidos, o Estado é mínimo. Aqui, ó, que é mínimo. Com Aqui, 50% do orçamento voltado para o serviço, para o sistema militar, sistema de defesa e segurança, todo o aparato de segurança e o aparato bélico. Tem alguém que ainda acredita nisso? Eu brinco com os caras, né? O cara fala assim, pô, lá o Estado é mínimo, você gosta de tela touch? Você acha legal? Esse negócio de botar o dedinho assim, arrastar? Você acha maneiro isso? Então, sabe por que você tem acesso a isso? Porque lá o Estado investiu uma grana violenta em algum momento na história em tecnologia de base, ok? Em conhecimento de base. O conhecimento aplicado, a indústria entra junto. Agora, em conhecimento de base, ninguém entra junto. É muita grana e você não sabe quanto que você vai colher o fruto, sacou? E isso é coisa do Estado. Então, se hoje tem uma telinha de touch para você arrastar, é porque não foi iniciativa privada que botou grana. Porque se fosse, só tinha uma ou duas empresas vendendo. Sacou? E todo mundo pode vender porque é patente vencida isso aqui, sacou? Eu brinco com os caras. E quem é que gira essa roda? É o Estado. E aí, quando a gente vai falar da classe artística, do fomento às atividades artísticas e tal, não é o Estado como promotor de cultura. Eu sou um pouco contra essa nomenclatura, essa expressão, entendeu? Porque o Estado, como promotor de cultura, ele começa a classificar o que é cultura boa, o que é cultura ruim, o que é cultura erudita, o que é cultura que pode, o que não pode, o que é subversivo, não é isso. É o Estado que olha para aquilo que tem sido feito de cultura na sociedade e ele cria mecanismos, mecanismos institucionais, econômicos, de fazer com que essas atividades sejam valorizadas e que as pessoas que estão envolvidas diretamente nessas atividades consigam ter a sua subsistência e tal, ok? E aí, quando a gente fala do papel do Estado, cara, é crucial que esses artistas pequenos recebam algum tipo de ajuda do Estado nesse momento. Agora é a hora, cara, entendeu? Pô, eu acho uma piada isso, bicho, mas é um negócio assustador. Cara, quando começou a pandemia, os primeiros a serem socorridos foi o capital financeiro. Impressionante. Primeiro, uma grana avassaladora. Felipe. Aí você fala assim, Felipe, você é contra banco? A questão não é ser contra banco, ou ser contra capitalismo, ou a favor. Cara, a questão é a seguinte, é uma desproporção muito grande. Claro. Você botar uma grana violenta aonde já tem muita grana, claro. Ok? Que é onde tem, inclusive, capital concentrado, porque são 5 players só aqui no Brasil, concentrando as atividades bancárias. Mas tem a fintech. Fintech é moeda de troco perto desses 5 caras, entendeu? Então, assim, a primeira grana vai para eles, e aí, cara, a gente não tem... Pô, a gente perde... Aí tem aí trabalhador na fila do banco aí para poder pegar... Queriam dar 200, conseguiram ampliar para 600, mas aí, pô, não consegue receber a grana e tal... Fala, Felipe, você é anti-Bolsonaro, você é anti-direita. Não é isso, cara. Podia ter sido qualquer governo. Podia ter sido um governo do PSDB, podia ter sido um governo do PT. É o governo do Bolsonaro, um governo conservador, Mas, cara, a questão não é você ser contra simplesmente por ser o cara que está lá, mas não faz sentido. Essa lógica é muito perversa de você criar um socorro imediato e avassalador para quem tem muito concentrado. Cara, e aí é difícil você virar para o cara e falar assim, fica em casa, entendeu? Porque, brother, o cara, ele só vai conseguir viver, sobreviver, eu tô falando aí dos artistas, né? Mas eu vou falar do cara que camelou, meu irmão. Claro. O cara tá doido pra botar as coisinhas dele ali na trouxa, meu irmão, e ir lá pra dentro da 25 de março pra vender o trampo dele, pra poder ganhar a grana dele. Como é que você fala pra esse cara ficar em casa? O Estado não chega junto, mano. O cara tem que botar comida na mesa, o cara tem que morar, o cara tem que pagar aluguel. Então, assim como o pequeno comerciante, o pequeno empreendedor. Exatamente, você vê, o plano dos caras, nesse momento, está visando, como sempre, os grandes. Mas, na verdade, cara, eu sou a favor, Felipe, eu sou radical nisso. Pode me chamar de doido, do que for, assim. Mas eu sou a favor da liberação imediata, ágil e desburocratizada do crédito
para os pequenos, imediatamente. Sim. E vou dizer mais, não é crédito, vou dizer crédito a fundo perdido. É economia de guerra, nós estamos em guerra. E como você bem coloca, assim, o Estado é fomentador da economia, não tem jeito. Aí as contas públicas. Bom, as contas públicas a gente vai reacertar num segundo momento. Agora o momento é um momento de sobrevivência, nós estamos sendo bombardeados. Se isso não for feito, os pequenos vão ser esmagados, e eles são a imensa maioria. Né? Eu fico olhando para isso, cara, eu falo, pô, não é possível. Mas daí você vai ver o comprometimento dos caras que dirigem a economia com o grupo dos 5. Aí você vai ver que tipo de amarração está sendo feita. Aí fica lógico. O alinhamento, inclusive, internacional, os grandes interesses, aí é lógico. O pessoal está curtindo. Está aqui um amigaço. O pastor Carlos Bregantin está aqui, falando que é teu fã também. Eu que sou fã dele, cara. Caramba, adoro ouvir ele falar. Toda vez que eu ouço ele falar, eu me emociono demais. Ele aquece o coração da gente, né, meu? Fala no coração, pastorzaço. Você tá de fone, não? Tô de fone agora. Engraçado que o som, pra mim, ficou com um pequeno ruído, tá meio rachadinho. Então pera aí que eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar ele então. Segura aí, 2 segundos. Tá. Não creio, Lito. Melhorou bastante. Melhorou. Então tá bom. Achei que ia melhorar com o fone, mas não piorou, então. Vamos lá. Agora ficou legal. Beleza. Não, então, a gente estava falando dessa coisa do papel do Estado, nesse momento, no acolhimento, na proteção, especialmente do pequeno artista, assim como do pequeno empreendedor, do pequeno comerciante, do pequeno. Esse é o papel do Estado, né? E a gente vê, por exemplo, a galera do comércio, a galera que está, por exemplo, tem uma cafeteria aqui perto que eu gosto sempre de ir, eu encontro com a proprietária lá, eles estão com porta fechada, o desespero dela, ela fala, cara, eu tenho mais de 15 funcionários nessa cafeteria, na outra, e eu estou em pânico, porque eu não tenho dinheiro nem para mandar a galera embora. Eu estou preocupada, né? Estou preocupada com eles, estou preocupada. E isso vai voltar contra meu patrimônio. Eu tenho um apartamento próprio, é a casa que eu moro com os meus filhos e tal. Olha as implicações disso. Ela fala assim, eu vou ali no mercado, as grandes redes de supermercado, tudo aberto, tumulto, todo mundo lá dentro, fila. Poxa, eu sou só uma cafeteria, cara. Eu queria tanto receber meu cliente aqui, com os espaços e tal. Então, eu entendo também... às vezes eles estão mais sensíveis a comprar determinadas narrativas em relação à situação da pandemia, em relação ao papel do Estado. Eles estão mais sensíveis a comprar uma narrativa às vezes conservadora demais e muito negacionista. Eles estão sensíveis a isso por causa da situação econômica, por causa da aflição que eles estão passando. E é nessa hora que eu estava vendo lá, por exemplo, eu brinco, né? Os caras falam, o que está rolando lá na Nova Zelândia, né? Tal. Apareceram 3 novos casos lá e ela mandou fechar o país inteiro de novo e tal. Aí o cara fala, que radical. Não, cara, o Estado está chegando junto da população lá com grana. O Keynes que fala isso, né? Ele vai falar, o grande teórico do liberalismo do início do século, né? Ele vai falar assim, olha, em momentos de crise, o Estado tem que contratar 100 mil trabalhadores para enterrar a garrafinha na praia. Claro. E aí, o que você faz depois que você enterrar as 100 mil garrafinhas? Aí você contrata outros 100 mil trabalhadores para desenterrar as garrafinhas. Boa. Esse é o papel do Estado. Esse é o papel do Estado, para gerar economia, para fazer a grana aí. Entendeu? E de quem é esse dinheiro? O dinheiro é do contribuinte, pô. Claro. O dinheiro é do contribuinte. Né? A gente brinca, cara, eu brinco com o pessoal, né? Esses dias, vamos fazer uma grande intervenção urbana em tal lugar e tal, né? Brincando, né? Os caras, um assunto sobre intervenção urbana e tal, grande intervenção urbana, iniciativa privada chegando, tomando conta do espaço, novos prédios, tudo bonito, todo mundo vibrando. E aí eu falo assim, cara, legal, beleza, ótimo. Mas de quem é o maior investimento? É da iniciativa privada ou do Estado? Aí os caras, não, é da iniciativa privada. Eu falei, opa, bota na ponta do lápis quanto custa a infraestrutura urbana, quanto custa transporte, quanto custa iluminação, quanto custa rede de esgoto, quanto custa estrada e rua para chegar aqui e tal. Bicho, o investimento maior é do Estado, tá? Não é da iniciativa privada. Você acha ruim a iniciativa privada explorar? Não acho. Agora,
entregar de mão beijada para ser explorado, sem levar em consideração que toda a grana que foi utilizada para fazer o investimento em infraestrutura urbana é um dinheiro de todo mundo, deixar de levar isso em consideração, pô, tá errado. Com certeza. Aí você tem o bairro lá da Zona Leste que não recebe nenhum investimento público. Ah, mas aí no bairro da galera de grana, o Estado chega junto, pô, peraí, tem alguma coisa errada. Eu falo assim, pô, filho, aí isso aqui me deixa louco, cara, isso me deixa doido, bicho. Me coça a cabeça. Você fala isso, os caras falam que você é comunista. Sim, sim. Cara, negócio É uma maluco, loucura. bicho. É uma loucura, porque tudo está contaminado, tudo está contaminado, porque precisa ser lido por esse viés ideológico, inclusive Cara, de conceitos de direita e esquerda que faziam muito sentido lá na Revolução Francesa, sim. mas que atualmente não fazem Nenhum. o menor sentido. Não fazem o menor sentido. Eu vejo as pessoas falando assim, ó, fulano é de direita. Eu olho e tem certeza. Fulano é de esquerda. Tem certeza? Tem certeza? Mas que esquerda você está falando? Que direita você está falando? Quer dizer, os conceitos, inclusive como tudo nesse mundo que a gente está vivendo, são muito mais fluidos. E na hora que você encaixota, bom, na hora que você encaixota é bom para quem? É bom para quem é radical aqui, bom para quem é radical aqui. E é interessante, né, que o radicalismo alimenta os mais toscos. Porque aí o debate sai da linha da racionalidade e ele vira os toscos daqui contra os toscos de cá. E eles ficam se matando. E um monte de gente que, na maior parte das vezes, nem sabe do que se trata, fica pagando de torcida. Cara, o que tem de capitalista sem capital, velho? O que tem de cara defendendo? O que tem de cara defendendo? Pô, o cara é um garoto na periferia. Outro dia eu falei pro menino, menino, você tem certeza? Seu pai sabe, sua mãe sabe, seu avô sabe que você está defendendo um milionário agora. Do que você está falando, o que você está fazendo, velho? Olha o que o bairro precisa, a infra que o bairro precisa. Você está falando de um debate lá, de uma intervenção lá nos jardins. Rapaz do céu, aterriza, velho. Aterriza. Mas para finalizar, e até o tema que permeou aqui toda a nossa live, para a gente entrar no pinga-fogo. Você acredita que dessa pandemia nasceram pessoas mais solidárias ou a solidariedade já estava aqui e era só uma questão de oportunidade para exercer? Qual que é a tua intuição? Cara, a minha intuição é que quem tem minimamente o desejo de se identificar com o próximo e estava insensível em relação a isso, mas quem tem genuinamente, assim, pelo menos uma sensibilidade mínima, eu acredito que isso resgatou a sensibilidade, na minha opinião, né? Fez a pessoa parar e pensar. Me fez parar em pensar. Porque embora o Felipe é um cara que tem um olhar atento para essas questões sociais, é crítico e tal, mas, cara, no dia a dia, a gente corre e não olha para o lado. Essa é a realidade, cara. Porque a gente está atrás de grana, está atrás de sobreviver, de dar um futuro melhor para os filhos e tal. Então, cara, é muito fácil você ficar anestesiado e você parar no sinal de trânsito, ver uma criança pedindo dinheiro e você falar assim, e aquilo não te doer mais. Você ficar insensível em relação àquilo, aquilo não te incomodar mais, aquilo ficar naturalizado. Ou seja, eu acho que a pandemia, para quem tem pelo menos uma mínima sensibilidade e que estava muito dormente, eu acho que houve um resgate dessa sensibilidade. Agora, em contrapartida, por outro lado, para quem de fato perdeu a perspectiva ou por força das circunstâncias ou pela própria trajetória, pela própria história, enfim, não vou entrar, não dá para a gente saber, são muitas as variáveis, né? Mas para quem de fato não se importa muito com o outro, não se importa muito com quem está perto, eu acho que essa pessoa se tornou mais insensível ainda, se tornou mais... É a mesma intuição que eu tenho. Mais amarga ainda. Eu acho que deixou evidente. É muito louco isso, cara. Bom, eu posso estar cometendo um grande erro aqui falar isso, mas é só uma sensação. Eu posso estar errado. Sabe o que mas o Padre deixou Júlio... evidente quem é quem, sacou? O Padre Júlio teve aqui tem 2 semanas, tem uns 10 dias mais ou menos. O Padre Júlio Lancelotti esteve aqui. E ele me falou uma coisa que eu fiquei pensando, que eu gravei ali e fiquei pensando, que me fez refletir. Ele falou o seguinte, tá acontecendo quando eu fiz essa pergunta para ele falou, tá acontecendo um fenômeno interessante. Ele falou, quanto mais se estreitou as medidas de distanciamento, quanto mais se restringiu,
mais solidárias as pessoas ficaram. Uhum. E quanto mais está se flexibilizando, mais no caminho contrário as pessoas estão indo, menos solidárias elas estão ficando. Interessante. Porque eu perguntei para ele, o senhor acha que assim, a gente está aprendendo uma lição, o senhor acha que a gente sai como gente, a gente sai melhor do que a gente entrou dessa pandemia? Porque eu tenho uma intuição de que a pandemia só colocou luz, ela só amplificou. Quem era generoso, quem era solidário, eu acho que passou a se preocupar mais, começou a se mover mais. E quem não era, quem já era egoísta, hedonista, individualista, assim, é a galera que vai reforçar o discurso do não, o cara tá na rua, o cara tá passando dificuldade porque é meritocracia, essas coisas aí que a gente já conhece. O cara tá lá porque gosta. O cara tá lá porque gosta, o cara tá lá porque porque merece, o cara tá lá porque não trabalha, essas coisas que a gente já conhece, né? Que estão em voga agora. Eles ficaram até... É incrível. Até alguns anos atrás, eu me lembro quando comecei na atividade política, na política, as pessoas tinham vergonha de falar isso. Hoje é legal, hoje é cool, hoje é super bacana falar Cara, atrocidades, entendeu? Dar like, né? Então, mas ele falou isso, cara. E eu fiquei pasmo pensando, eu falei, sério? Então ele falou, ó, eu tenho dificuldade em achar que a gente vai sair melhor disso tudo. Você concorda com ele? Eu acho que é uma visão pessimista, mas não é um pessimismo infundado. É um pessimismo que ele faz sentido. Porque se tem uma coisa, cara, e nesse ponto eu acabo me aproximando um pouco dos liberais, né? Dos liberais históricos, digamos assim. Se tem uma coisa que está cada vez mais clara, para mim, e à medida que você vai ganhando experiência, vai ficando mais claro, são os problemas relacionados à natureza humana, né? E talvez aí a Bíblia ou a nossa vivência cristã possa oferecer respostas à sociedade sobre isso. E isso nos torna, há um grande risco disso nos tornar muito amargos, muito pessimistas. Mas, de fato, o homem caminha, a cada dia que passa, mais e mais, cara, de uma maneira muito assustadora, para dar vazão ao pior de si, né? Impressionante. E quando vem o momento da dificuldade, cara, quando vem a escassez, cara, é muito louco como vem o ditado do Rio de Janeiro lá vem à tona. Farinha é pouca, meu pirão primeiro. Meu pirão primeiro. Sabe? Tipo, cara, tá ruim, então eu vou garantir o meu e dane-se o resto. E eu acho que esse é um problema da natureza humana. E esse é um problema, inclusive do ponto de vista ideológico, aqui eu vou falar um pouco da área que eu acabei estudando e tal. Esse é um problema do próprio marxismo, entendeu? O Eric falou, o maior problema do marxismo não são as propostas que o Marx faz para a transformação social. Não são. Até porque, para o tempo em que ele viveu, fazia sentido fazer as propostas. Exatamente. É só você adequar o Marx ao capitalismo industrial do século XIX, provavelmente nós estaríamos com ele. A gente estaria olhando para aquilo lá e falando assim, cara, precisa de uma revolução mesmo, meu Deus do céu, ninguém aguenta mais trabalhar 20 horas em cima de uma máquina. Beleza. Sim. Então, a questão não está na proposta que ele faz de resolução do problema. E que ela também é problemática por vários motivos que não cabe discutir aqui. Agora, o grande problema do marxismo histórico talvez seja uma visão ontológica do homem. Marx tem uma confiança muito grande. Marx ele tem muito boa vontade em relação à natureza humana. Sim. Ele deposita uma certa esperança no homem. Cara, os meus valores cristãos, né, a minha percepção de Bíblia, a minha percepção da natureza humana caminha para o outro lugar. Aponta para outro caminho, claro. Eu dou um passo atrás, falo assim, cara, enganoso é o coração do homem, maldito é o homem que confia no homem, maldito é o homem que confia em si mesmo, né? Quem me livrará do corpo dessa morte? Se o bem que eu quero fazer esse eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer é justamente esse que eu faço. Então, você começa a ter um certo... Você fica um pouco ressabiado com a ação do homem com a natureza humana. É só a gente ver o planeta Terra, né? O que está acontecendo no planeta Terra é a ação do homem. Agora, a mesma Bíblia diz que nós temos responsabilidade com a transformação disso. A mesma Bíblia diz isso. Que embora a minha natureza seja perversa, eu tenho responsabilidade em negar a mim mesmo e contrariar a minha natureza na direção daquele que pode transformar as minhas vontades, que é Cristo. Boa. Então, cara, a gente tem que acreditar nisso também. A gente fala, isso é uma utopia.
Tá bom, cara, eu sou o cara que ainda... Eu preciso de uma utopia. Eu preciso, senão as coisas não fazem sentido para mim. O grande Como problema da eu. nossa geração, Como ou eu. daquilo que a gente chama de pós-modernidade, é a ausência de toda e qualquer utopia. Entendeu? Impressionante. Então, cara, eu ainda acho que é necessário alguma utopia para a gente poder transformar a realidade e para a gente conseguir chegar a algum lugar de justiça. Boa. Muita gente falando aqui para deixar a live salva. Só falar para vocês, gente. Eu tenho um canal no YouTube, que é youtube.com/Carlos Bezerra JR Oficial. Você pode se inscrever no canal, porque a gente tem um conteúdo novo todos os dias, tá? E todas as lives que a gente faz aqui ficam gravadas lá na íntegra. Tanto a primeira parte, que é uma parte mais geral, como agora o que vai acontecer, que é o Pinga Fogo. Agora é a hora da verdade. Agora é a hora da verdade. Tudo que o Felipe tentou fugir aqui, que ele deu uma volta e tal, agora o bicho vai pegar para ele, entendeu, gente? É nada, é nada. Mas bora lá. Felipe, o seguinte, não sei se você já viu alguma live que eu fiz aqui, não sei se você já acompanhou alguma, mas o Pinga Fogo é o seguinte, Pinga Fogo, ele é a hora da diversidade, da velocidade, da agilidade. Então, eu te dou uma frase, você completa, nem de forma monossilábica, tipo uma palavrinha e tal, mas nem também com uma grande digressão para que eu possa te provocar o máximo possível. É o para que a gente aproveite a galera também te provocando com liberdade. Tá bom? E aí nós vamos dar uma passeada sobre sua vida, seus gostos, enfim, suas leituras, nós vamos tocar para cima. Bom, a gente falou da sua formação. É um mosaico. Um monte de coisa. Ser multiprofissional é? É não saber o que fazer do futuro. E no meio de tanta profissão, ser cantor ou professor? Professor por idealismo, cantor por necessidade. Olha o Lito te provocando. Picanha ou comida japonesa? Opa! Cara, aí pegou pesado, hein, cara? Difícil, hein? Caramba! Ó, eu tô mais pra picanha ultimamente, porque tá pandemia do caramba, bicho. A gente fica muito em casa, né? Aí eu faço churrasco direto em casa. A Fábia tá te perguntando, está do lado de Jesus de Nazaré hoje é? Tomar a sua cruz. Tomar a sua cruz. E segui-lo. Boa. Cara, se a gente puder dar um título para um livro de história do Brasil e do mundo nessa pandemia, ele seria? Olha. A história se repete, tanto como farsa, como tragédia. Como tragédia. Primeira coisa que me veio à mente. Muito bom, muito bom. Na infância, o cheiro de loção pós-barba te lembra? Ah, meu avô. Meu avô, Luiz Carlos. Sentado na poltrona, de perna cruzada, fazendo palavra cruzada. Que legal. E trato elegante, de vocabulário refinado, te lembra? Trato elegante, de vocabulário refinado, me lembra meu avô, Luiz Carlos, e me lembra... Cara... Me lembra Milton Santos, geógrafo Milton Santos. Sim. Sempre assisti muitas entrevistas dele, sempre muito elegante. Maravilhoso, maravilhoso. Muito elegante, um gentleman, uma coisa... Dava uma inveja dele terrível. É verdade. Eu queria ser assim. Passeia pelos assuntos como quer, incrível, abre o pensamento e traz tudo de volta na conclusão. Impressionante. Extremamente arguto, extremamente contundente, mas com uma elegância assustadora. Um negócio assustador. Ó, o Valdir Zanon tá te perguntando, evangelizar altas horas da noite em um bar é? É ir aonde está o pecador. Da música, hein? Da música.
Niterói ou Rio de Janeiro? Niterói. Jacareí ou São José dos Campos? São José dos Campos. Devocional ou existencial? Existencial. Por quê? Existencial porque não existe sentido para a vida fora da existência. Ó, a Kika. Ariano Suassuna ou Dostoiévski? Ah, eu vou ficar com o Ariano, cara. Vou ficar com o Ariano Suassuna. Muito embora Dostoiévski tenha escrito mais, né? Mas Ariano, eu prefiro... desculpa. Dostoiévski que nos perdoe, mas Ariano, bicho, desculpa, desculpa. É outra categoria. Eu fico com o bom humor do Ariano Suassuna. Um bom humor, uma brasilidade assustadora. Chico Buarque em uma frase. Pensando no dia atual, tá? Nesse tempo. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Os entendedores entenderão. Chico tem tanta coisa para dizer, tanta coisa interessante para a gente nesse tempo, né? Tem tanta coisa. Arautos do Rei. Olha lá, como dizem os irmãos da Assembleia de Deus, é para vaso antigo, hein? Opa. Arautos do Rei ou Quarteto Gileade? Ah, eu vou ficar com o Arautos do Rei. Eu cantei no Arautos do Rei, então vou ficar com eles. Mas o Quarteto Gileade também é histórico, né? Carlos Drummond de Andrade ou Fernando Pessoa? Ai, eu vou ficar com o Fernando Pessoa. Por quê? Fernando Pessoa porque eu acho que o Fernando Pessoa ele consegue traduzir coisas em relação à subjetividade humana na poesia que eu acho que o Drummond passa um pouco mais largo. O Drummond tem um outro estilo. E aí talvez me interesse mais essa subjetividade do Pessoa. A Amy Vaz está te perguntando, Chico ou Caetano? Chico. Por quê? Agora o Caetano, mas gosto mais do Chico. Gosto mais do Chico assim, não pessoa, né? Não conheço ele pessoalmente. Gosto mais do Chico porque o Chico... o Caetano é muito orgânico para escrever letra, para escrever texto. Chico é mais intencional, o tempo inteiro, ok? Os textos do Chico, eles possuem um rigor métrico, um rigor de forma que apontam para o conteúdo do que ele está dizendo. Então é um negócio muito impressionante. Na minha opinião, é o maior letrista, o maior compositor vivo da música popular brasileira, é Chico Buarque. Adélia Prado ou Clarice Lispector? Pô, me pegou, hein? Me pegou. Li pouco da Adélia, mas li alguma coisa da Clarice. Vou ficar com ela. Fechou. Clarice Lispector. Ó, já que a gente falou de Chico e Caetano, o Nunes Simão tá perguntando, Caetano é? Caetano? Ah, Caetano é selvagem. Caetano é orgânico. Caetano é... Engraçado, né? O Chico me parece que é mais contido, né? Ele controla mais aquilo que ele vai fazer. O Caetano me parece que ele é mais uma força da natureza. É verdade. São características diferentes. Gosto demais dos dois. Boa leitura. A Samara perguntando, Nando Reis ou Renato Russo? Cara, eu fico com o Renato Russo, hein? Fico com o Renato Russo. Embora eu goste muito do Nando Reis. Dizem até que eu sou parecido com ele por causa do cabelo. Os caras estavam falando aqui agora. Estavam falando, ó os anãos falando, Felipe, você curte música de Nando Reis? Que estavam falando, o Felipe, a cara parece com o Nando Reis, cara do Nando Reis. Curto, acho ele um excelente compositor e tal. Também acho. Ana Vitória fizeram agora um disco com composições dele, que é uma coisa de linda, maravilhosa. Agora o Renato, ele é muito existencialista, né, cara? O Renato Russo. Então, ele tem uma... Era o meu predileto. Ele tem a capacidade de falar de coisas tristes, falar da sua própria dor de um jeito tão bonito, tão singelo, né? E aí eu fico com o Renato Russo. Ele tem textos assim muito, muito, muito tocantes. Para mim, que foi o compositor da minha adolescência, né? E como eu. Ó, a galera aqui quer te deixar na saia justa. Micaela, Leonardo Gonçalves ou 5-3?
Eu vou ficar com o Leonardo Gonçalves, porque eu conheço pouco o Sync 3. Conheço pouco. Na verdade, cara, conheço o Sync 3, mas eu deveria ter mais acesso ao trabalho deles. Mas eu correria, acabo não dando para ver. O Léo eu conheço tudo porque ele me mostra tudo dele, ele é uma referência desde muito tempo para mim, então eu vou ficar com o Leonardo Gonçalves. O Lito tá falando aqui, ó, vai rolar uma palhinha da canção de Quem Fica? Rola, dou um jeito aqui. Eu ia tocar outra música, mas dou um jeito, coloca um pedacinho de cada um. Felipe, como diferenciar um produto cultural apenas de consumo de um produto cultural como a mais pura arte? Olha, eu acho que todo produto cultural, em alguma medida, toda pura arte é necessário que ela se torne produto em algum momento. O problema é como você apresenta isso, né? Então, eu costumo dizer que o que diferencia é você tentar resguardar em alguma medida a autenticidade daquilo, né? Tentar não violar aquela autenticidade por causa de normas de mercado ou de tentativas de você empurrar a goela abaixo de um público isso e massificar isso, sacou? A Marilena Chauí tem uma discussão muito interessante sobre esse assunto. Ela defende uma outra coisa, mas eu acredito que tem como você trabalhar bem um produto no mercado, um produto cultural. Acredito que tem como, acho que algumas pessoas tiveram sucesso nisso, tentando resguardar sua essência, tentando conservar a sua essência e não se curvar a ditames externos, sacou? Uhum. Eu acho que tem como. Tem muita gente que não faz, a maioria não faz isso, mas eu acho que tem gente que consegue fazer. Uma outra provocação aqui para você. Afinação de voz pode ser treinada, pode ser estimulada. A afinação de instrumentos pode ser realizada com ouvido e hoje em dia por meio de um monte de ferramentas. Mas como ajustar a afinação da vida? A afinação da vida, cara, é em Cristo. É em Cristo. Não tem. A radicalidade de estar em Cristo leva você a tocar não no seu diapasão, mas no diapasão dele. Uau, muito bom. Muito bom, velho. Se você, tá? Se você um dia acordar num quarto e ali perto de você existir um chão cheio de baratas andando para um lado e para o outro, você desmaia, grita por socorro, tenta voltar a dormir imaginando que aquilo só pode ser um pesadelo, ou toma coragem, se levanta e sai pisando em tudo quanto é barata? Nenhuma das opções anteriores. Eu morro. Eu morro. Mano, eu tô falando sério. Falece, acaba assim, ó. O coração para de bater na hora, o cara morre assim, ó. Volta pro pó da terra. Cara, eu tenho fobia de barata. É um negócio horroroso, cara. Meu pai tem, e aí eu peguei do meu pai esse negócio, cara. Eu tenho, minha irmã tem, meu irmão tem, todo mundo tem, cara. É um negócio de doido. Mas, ó, deixa eu contar uma coisa. Uma vez eu tava num hotel, uma barata entrou voando, minha esposa tava tomando banho. E aí, cara, ela não tinha como matar a barata. Tava eu, a barata, entre eu e minha esposa no banho. E não tinha pra onde correr. Era eu ou a barata. Cara, você acredita que eu matei a barata, bicho? Eu consegui. Cara, eu consegui. Nesse dia, minha mulher olhou pra mim e falou assim: você é o cara, você venceu o seu medo por mim. Olha o Brega falando que ele morre também. Opa! Nesse dia eu fui recompensado. Os casados não entendem bem. Hannah Arendt diz: o que chamamos de isolamento na esfera política é chamado de solidão na esfera dos contatos sociais. Isolamento e solidão não são a mesma coisa. Posso estar isolado, isso é, numa situação em que eu não posso agir porque não há ninguém para agir comigo, sem que esteja solitário, isso é, numa situação em que, como pessoa, me sinto completamente abandonado por toda a companhia humana sem estar isolado. A pandemia nos deixou mais isolados ou mais solitários? Eu acho que os não generosos ficaram solitários. Eu acho que aqueles que ainda cultivam algum nível de generosidade ou de olhar voltado para o próximo
Eu acho que esses ficaram isolados, mas não se sentiram sós, porque eles conseguem se identificar com os outros. Então, mesmo à distância, você consegue compreender que há um sentido de unidade na natureza humana. Uma série. Uma série? The Man in the High Castle, da Amazon. Não sei se vocês estão vendo. Pô, cara, eu não vi. Cara, é uma loucura. Cara, o cara faz o roteiro em cima da ideia de que os nazistas e os japoneses ganham a Segunda Guerra e dividem os Estados Unidos em dois. Então, metade, a costa leste americana inteira é nazista e a oeste é japonesa. Sacou? E, cara, ele vai tentar reproduzir essa coisa do Estado policial e tal, do Estado opressor. Cara, é um negócio impressionante, o nível Sério? de loucura que Como é que é o nome? The Man in the High Castle. O homem no alto do castelo lá. Sensacional, velho. E toda a trama gira em torno de um filme que é produzido que conta outra história. Os caras produzem um filme que conta outra história. A história de que os Estados Unidos venceram, que tem liberdade, que as pessoas elas têm direitos civis resguardados e tal. E esses filmes, eles são procurados pelo Estado e tem uns grupos libertários que estão tentando divulgar esse filme. Cara, é muito interessante. Vale a pena ver. É Boa. Pesado. É muito pesado, Boa. assim, a série é muito carregada e tal. Mas eu acho que é interessante, assim. Acho que porque você é historiador, isso me chamou muita atenção. Olha só, tô vendo aqui, tem um amigo, irmão meu, brother meu, de Buenos Aires, velho. Meu Olha amigo aí. portenho, Christian Grillo, tá aqui. Ó, ele tá falando que essa série é muito boa. Acho que ele tá vendo também. Tá vendo também. A Melissa te sacaneando, cidade... falando que é série de nerd, gente. Eu já fui... Não é não, que isso. Ó, Buenos Aires, eu já fui 3 vezes a Buenos Aires, cara. Eu amo. Vou lá sempre para comer. Aliás, o Christian sabe que se a gente não tivesse nessa pandemia, esse julho, pelo menos uma semaninha, a gente tava lá com ele na casa dele. Cara, eu sou porteiro. Não, vocês não acreditam, meus amigos ficavam bravos comigo, porque a gente foi criado junto. Christian, a família dele, o pai dele, o pastor Carlos Grillo, era muito amigo do meu velho. E a gente foi criado junto. Eles passavam férias com a gente aqui no Brasil, a gente com eles lá. Cara, ia de carro, as famílias não de... negócio de doido, né? Na infância, aquelas coisas de... Cara, coisa de irmão, coisa de crente. E a gente, nós nos tornamos irmãos. E a gente fazia altos rachas, Brasil e Argentina e tal, papapá. E até hoje, velho, até hoje a gente tem essas lembranças todas e eu vendo ele aqui, fico feliz pra caramba de vê-lo aqui. Como eu estava te dizendo, a final de 2014 aqui no Brasil, Alemanha e Argentina, meus amigos ficaram bravos comigo. Porque eu torci pela Argentina. Claro. Eu torci pela Argentina, eu queria ver a Argentina, lógico. Eu também. Sou latino-americano. Esse é um problema do brasileiro. Por causa da língua, cara, a gente não se identifica com os caras, entendeu? A gente acha que a gente não é latino-americano. Claro. Cara, a gente é tudo lá com o caráter também, meu irmão. Igual os caras, velho. Olha o Christian aqui, tá falando que a gente tem que ir pra Terra Santa. Poxa, seria interessante. Ele tá falando que tem que vir pra Terra Santa. Eu iria fácil. Não me chama não, hein, Grilo? Não me chama não que eu vou, hein? Bom, chegando aqui, já caminhando pro final. Um filme. Um filme? Cara, tá. Show de Truman. Um livro. Um livro? Eu sei que sempre que eu falo um livro é difícil, todo mundo. Ou um livro, tá? Um livro. Um que marcou tua vida, um que em alguma fase mexeu com você, um que tá na tua cabeceira, um que você tá lendo, enfim. Liberdade total. Tá, vou pegar O Povo Brasileiro, de Darcy Ribeiro. É um dos meus. Dos livros para compreender o Brasil, é da minha lista dos top 5. E Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque. Exatamente. Raízes do Brasil e o Povo Brasileiro, do Darcy. Casagrande e Senzala. Casagrande e Senzala, do Gilberto Freire. Cara, aquela tríade ali, ó, aqueles três, ó. Os Donos do Poder, do Raimundo Fauro. Exatamente. A Casagrande e Senzala, do Gilberto Freire. E Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda, todos produzidos ali na década de 30.
Cara, eles vão dizer muita coisa a respeito não só da matriz sociológica brasileira, mas também eles tentam traduzir em alguma medida todas as questões sociais brasileiras. E o Sérgio Buarque, na minha opinião, é o que consegue dar um passo a mais. Sim, para mim é o top. Até porque essa coisa do homem cordial, brasileiro Sim. e tal, essa ideia vai sendo, ele tem um capítulo lá construída e compreendida de uma forma completamente distinta. Tem um capítulo aí, que é pouco lido. Baita dica, hein? Para quem quiser compreender melhor o Brasil, essas 4 dicas que o Felipe deixou são, para mim, são primordiais. Primordiais. Tem um e capítulo entre elas, lá para nesse mim, livro. o top a do Sérgio Buarque de Holanda. A Raiz do Brasil é o livro para quem quer entender o Brasil. Tem um capítulo lá, cara, que é pouco lido, chamado O Homem Cordial é o mais conhecido de todos, né? Todo mundo lê e tem que ler mesmo. Mas tem um capítulo lá que é pouco falado, que é um capítulo chamado O Semeador e o Ladrilhador. Esse capítulo, ele vai falar sobre as diferenças do modo de ocupar o espaço, entre de organizar o espaço da América portuguesa e espanhola. Cara, dá para entender tanta coisa sobre o Brasil e América Latina naquele capítulo. É tão bonito, cara. Um gênio, né? As próprias adaptações, né, que ele vai falando, o jeito português de se adaptar, né? A gente vai subindo o morro. Aliás, o catolicismo que chega no Brasil vai também se adaptando. Cara, ele falando que no Brasil, o Brasil é o único lugar onde o catolicismo português chega e as santas, tipo Santa Teresa, é chamada na intimidade de Santa Terezinha. Santa Terezinha. Vai se ganhando vai mostrando muito a característica que vai formando a gente, né? Aquela coisa da arquitetura, dos quadriláteros. Cartesiano, né? Exatamente, dos espanhóis, aquele jeito da imposição da colonização. E a portuguesada, bicho, eu posso falar com tranquilidade, porque na minha família, enfim, mas a portuguesada numa maneira muito mais descontraída. E aí mais aventureiros, né? Mais aventureiros, mais miscigenados, né? Mais adaptáveis, enfim. Esperança é... Cara, pode parecer piegas, mas a esperança é Jesus, bicho. A esperança é Jesus. Não tem nada de piegas. Eu acredito exatamente na mesma coisa. Esperança é Jesus, cara. É Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, bicho. É radical mesmo essa percepção. Em alguma medida, ela é fundamentalista, porque vai ao fundamento de minha fé. Mas, cara, não dá para ter esperança só no homem. O homem não é capaz de produzir essa esperança. Só Cristo, cara. Felipe, as 5 últimas, que são a assinatura da live. Tranquilo. Eu tô livre aqui, eu tô ótimo aqui, eu tô adorando. Não, eu por mim, velho, eu faço vigília. Calma aqui a noite toda. É uma alegria. Trocar figurinha com você é delicioso. Passada essa pandemia, a gente tem que se encontrar pessoalmente, hein? Vou cobrar. Certeza. Agora, seguinte, a live, eu faço 5 finais que são assinatura. São 4 bíblicas e uma geral do momento. Ok. Tá? As 4 bíblicas, começando o seguinte. Se você pudesse escolher ser um personagem bíblico, quem você escolheria ser? Eu queria ser José de Arimateia, cara. Primeiro voto para o José de Arimateia. Por quê? Cara, um cara que é lembrado num determinado momento horrível da trajetória de Cristo, entendeu? É um cara de posses, um cara rico, porque ele compra o espaço lá onde o corpo vai ser depositado, mas ele sumiu na história. Ele só aparece como aquele que tem o cuidado com o corpo de Cristo, um ato de generosidade, de amor. Para lembrar que os ricos também têm generosidade. A gente não pode satanizar os ricos ou torná-los simplesmente figuras insensíveis e exploradoras. Não é isso. Eu acho que existe generosidade e humanidade no coração dos ricos. Invertendo um pouco. Que personagem bíblico você não tem nenhuma identificação e que olha e pensa assim, cara, eu jamais queria ter sido essa pessoa? Cara, muito difícil, porque os personagens horrorosos da Bíblia são muito mais parecidos com a gente do que a gente imagina, né? Mas eu poderia dizer que
um personagem do qual eu não gostaria de me parecer, mas invariavelmente, às vezes eu me pareço, é Caim. Por acaso sou eu o guardador do meu irmão? Né? É a pergunta que Caim faz, né? Ele faz essa pergunta quando ele já tinha matado o irmão, né? E a resposta de Deus é: o sangue do teu irmão clama da terra. Né? Eu ouvi, clama da terra. Então, eu não gostaria de me parecer com Caim, muito embora muitas vezes eu me pareça com ele, muito mais do que eu gostaria. Boa. Terceira bíblica, uma cena bíblica, um episódio que você gostaria de ter visto, de ter presenciado ou de ter participado. Olha, tem muitos que, cara, são que eu queria ter visto Cristo fazer, mas tem um que não foi Cristo que fez, né? E que eu gostaria de ter visto. É quando Pedro e João vão à hora nona ao templo para orar, cara. E eles encontram com o cara na porta do templo que ele não podia entrar, bicho, porque ele estava sentado sobre a esteira dele. E, cara, o cara pede para fazer justiça, né? Porque a palavra que é utilizada ali para pedir esmola é faça justiça. E Pedro faz uma coisa que é muito louca, cara, que isso só pode ser ação de Deus por ser Pedro quem era. Cara, sem dúvida. No Sem bicho só dúvida. podia ser ação de Deus, né? Antes de Pedro fazer um milagre, Pedro fala para ele assim: olha para mim, né? Olha para mim. Porque os homens que pediam esmolas, eles não podiam olhar a face daqueles para os quais eles pediam, né? Uau. Então Pedro fala: olha para mim. Aí o cara olha e Pedro fala: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta, toma a tua esteira e anda, bicho. E o cara entra dançando e cantando no templo, velho. Agora, se fosse o tempo de hoje, esse cara ia entrar cantando assim, ó: o templo é nosso, sacou? Tá tudo dominado, agora eu vou entrar aqui. Porque, bicho, é a restauração da dignidade física, da dignidade psicológica, porque você não é um lixo porque você está pedindo, olha para mim, você pode olhar para mim. E é a restauração da ideia de que você não está apartado de Deus, porque agora aquilo que para você é o sinal do seu pecado, da maldição de Deus, está destituído. Levanta, toma a tua esteira e anda. Boa. Então eu tinha uma cena assim que eu tinha muita vontade de ter presenciado. Boa. Boa. E quando os caras vão interrogar Pedro fala assim: por que vocês estão olhando para mim? Para de olhar para mim, eu não fiz nada, não. Quem fez isso foi Jesus de Nazaré e tal, sacou? Então, tipo, cara, Pedro dá uma lição moral nos caras. Cara, se fosse hoje em dia, o que ia ter de cara querendo fazer, no lugar do Pedro querendo fazer selfie? Não, ó, olha pra mim, isso eu tô fazendo. Aí o outro já ia pôr um pedágiozinho ali do lado e tal. Já ia dar um jeito de poder dar uma faturadinha. Mais uma fila aqui que eu posso fazer esse mesmo milagre pra você. Não faz-me rir aqui que eu faço um outro. Opa! Vem aqui. Tristes tempos. Tristes tempos. A última bíblica, invertendo de novo. Uma cena bíblica que você, um episódio bíblico que você jamais queria ter visto ou ter participado. Dilúvio. Dilúvio. Eu não gostaria de ver a ira de Deus derramada sobre a humanidade. Não gostaria. Muito embora a ira de Deus, em alguma medida, seja um ato de misericórdia dele, muitas vezes. Mas eu não gostaria. Muito embora o texto bíblico fale que os povos, né, os pré-diluvianos, eles chegaram, ultrapassaram qualquer limite, né, da maldade e da perversão e da doença e da loucura. Mas eu não queria nunca ter visto. Não gostaria nunca de ver uma situação daquela. Para fechar, a última. Pandemia é? Pandemia é a oportunidade do reencontro. É a oportunidade do reencontro, cara.
É a oportunidade da gente ver significado novamente nos nossos encontros. Pô, É boa, hein? isso. Boa. Uau, uau, que final, velho. E ó, que agora vem ainda, vem a cerejinha do bolo. Eu sempre digo, né, chavão aqui, a gente nunca termina de um jeito igual. E aí eu quero pedir para você, velho, pedir para você aquecer o coração da gente, que inclusive já tá aquecido. Você vai super aquecer o coração da gente, Sim. aquecidíssimo depois de uma live incrível como essa, né? Depois dessa Eu vou conversa fazer, tão boa. Toca um pouco pra gente. eu vou tomar a liberdade de fazer duas coisas nesse momento. Posso? Vou fazer Claro. uma coisa aqui. Pessoal, eu vou só desativar um pouquinho os comentários para ficar mais clara a tela para o Felipe. Tá. Ó, eu vou fazer duas coisas. Eu vou ler um poema e depois eu vou tocar uma música. Pode ser? Fechou. Um poema que eu gosto muito. Eu vou ler para vocês aqui, tá? Rapidinho. Um poema que se chama Metade, do Oswaldo Montenegro. Ó. Diz assim: que a força do medo que tenho não me impeça de ver o que anseio, e que a morte de tudo em que acredito não me tape os ouvidos e a boca. Porque metade de mim é o que eu grito, e a outra metade é silêncio. Que a música que ouço ao longe seja linda, ainda que tristeza, e que a mulher que eu amo seja para sempre amada, mesmo que distante. Pois metade de mim é partida, e a outra metade é saudade. Que as palavras que falo não sejam ouvidas como prece, nem repetidas com fervor, apenas respeitadas, como a única coisa que resta a um homem inundado de sentimentos. Pois metade de mim é o que eu ouço, e a outra metade é o que calo. Que a minha vontade de ir embora se transforme na calma e na paz que eu mereço, e que a tensão que me corrói por dentro seja um dia recompensada. Porque metade de mim é o que eu penso, mas a outra metade é um vulcão. Que não seja preciso mais do que uma simples alegria para me fazer aquietar o espírito. E que o seu silêncio me fale cada vez mais. Porque metade de mim é abrigo, e a outra metade é cansaço. Que a arte me aponte uma resposta, mesmo que ela não saiba. E que ninguém a tente complicar, pois é preciso simplicidade para fazê-la florescer. Porque metade de mim é plateia, e a outra metade é canção. E que a minha loucura seja perdoada, porque metade de mim é amor, e a outra metade também. Uau! Uau! É bonito, né? Sensacional! Nossa, cara! Arrepiou, bicho! Caramba. Não é arrepiante, cara? É lindo. Muito, muito, muito bom. Não é lindo, muito cara? Bom. O Oswaldo é demais. Ele é terrível. Muito bom. E vou tocar aqui uma música que fala sobre esse amor, essa solidariedade. Quem se importa com a falta de pão? Pratos vazios, cheios de falta de compaixão. Quem se importa com a seca no sertão? Quem se importa com crianças no chão? Morrem de frio e fome no Afeganistão. Pela guerra declarada entre irmãos. Corre uma lágrima no rosto de Deus. Corre uma dor aguda no coração de Deus. Se dói em você, dói nele também. Quem se aborrece com as dores do mundo, te digo quem é.
É Deus que tudo sabe e sofre. Quem se importa com a solidão? Quem se aborrece com as dores de um coração? E as palavras que escolhi para essa canção. Corre uma lágrima do rosto de Deus. Corre uma dor aguda no coração de Deus. Se dói em você, dói nele também. Quem se aborrece com as dores do mundo, te digo quem é. É Deus que tudo sabe e sofre. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. O amor é uma planta de origem celestial. Uau, caramba, caramba. Lindo demais, velho. Eu nem sei como te agradecer. Olha só quem tá aqui. Você falou que o Léo Gonçalves foi responsável por você me conhecer, conhecer meu trabalho. Isso. O responsável por eu te conhecer, conhecer teu trabalho, foi o meu irmão, Ronaldo Bezerra. O Ronaldo, meu irmão... Ronaldão, demais, cara. O Ronaldo, velho, meu irmão, é, como eu, é seu fã também. E o Ronaldo, cara, ele falava para mim, falava, meu, o Felipe, o trabalho do Felipe, você tem que ver. Olha que poesia, olha que texto, olha que música, e pá, e pá, e pá. E aí eu fui ver, cara, depois que eu vi, aí, a partir daí, passei a te seguir. Pastorzaço. E ele tá aqui, tá deixando abraço. Olha ele aí, ó. Olha ele aí, tá deixando um beijo. Ô, Ronaldão, cara, que saudade de você, bicho. Olha ele aí, cara. Que igrejona legal lá, a igreja dele, hein? Um barato lá, cara. A nossa comunidade é... E ele é um pastorzão. Aliás, ele faz uma live muito legal. Todo dia, 10 horas da manhã, live, para quem tá aqui com a gente, a live do Ronaldo Bezerra que tá aqui é incrível também. É uma live muito bacana. Que legal, cara. Todo dia tem uma reflexão bíblica diferente, com participação, com interação. É muito legal. Poxa, cara, verdade. Felipe, irmão, muito obrigado pelo carinho, pelo tempo. Ó, a gente quase fez vigília aqui. Cara, eu acho que essa foi uma das melhores lives que eu já participei na minha vida, velho. Cara, porque é tão difícil você conversar com uma pessoa que tem sintonia de percepção da realidade, da sociedade. Às vezes é difícil encontrar gente para bater papo sobre isso, cara. Principalmente gente do nosso meio. E, cara, é tão legal, bicho. É tão legal. Eu tô tão feliz de estar aqui com você. Eu tenho uma admiração pelo seu trabalho já há um tempo. E, bicho, de verdade, a gente tem que estender isso aqui pra gente se encontrar pessoalmente. Nós nunca nos vimos pessoalmente. Pois é. E eu quero muito ter a oportunidade de conhecer, sentar, bater um papo, tomar um café, jogar conversa fora. Que aí a live, aí o Instagram não segura a gente, bicho. Aí a gente vai longe. Tá fechado. Com certeza. Foi bom demais. Foi bom demais. Pessoal, fala pra vocês. Tá finalizando aqui. Para quem não sabe, a live fica gravada. Para quem quiser assistir, não assistiu inteira, ou quer vê-la novamente, ou quer indicar para um amigo, para uma amiga, ela fica gravada no meu canal no YouTube, youtube.com/Carlos Bezerra JR Oficial. E vou aproveitar, porque agora eu estou fazendo isso, Felipe, estou fazendo um merchanzinho. Fazer um merchan, né, cara? Claro. Vou fazer um merchanzinho do meu livro.
especialmente para esse ano, é importante, uma reflexão importante. Fé cidadã, quando a espiritualidade e a política se encontram. E aqui eu abordo aspectos teológicos, resgato exemplos históricos de transformação social, Martin Luther King, William Wilberforce, Dietrich Bonhoeffer, enfim, vários exemplos. E aí, claro, trago também mesclado com experiências dessas 2 décadas de vida pública, de militância política que eu tenho no campo, especialmente no campo de ação social, transformação social e direitos humanos. Então, gente, tá aqui, ó, Fé Cidadã, vocês encontram fácil no Amazon, super simples. Esse é um ano que todo mundo está discutindo política pra caramba. Aqui tem uma contribuição de mais um cristão, como vocês, com um olhar sobre como a política, vista sob a ótica cristã, pode ser profundamente transformadora quando a gente, inclusive, olha para as referências bíblicas que a gente conversou aqui e para as referências outras de cristãos que nós não estamos inventando a história. Muitos cristãos e cristãs passaram antes de nós construindo um mundo diferente que, com todo respeito, assim, a minha referência não é a bancada evangélica, porque a gente fala de política e evangélico, sabe? A galera já... a bancada evangélica... deixa eu falar. Eu não acho que é melhor ou pior, não é nada disso. Assim, eu entendo a participação cristã de uma forma diferente, é só isso. E é aí que eu resumo o meu trabalho aqui no Fé Cidadã, da editora Mundo Cristão, e, enfim, está à disposição de vocês. O trabalho do Felipe, gente, eu não preciso nem recomendar, né? Por favor, sigam o Felipe, acompanhem, manda no Spotify, siga. Ele tem coisas incríveis que ele produz no Instagram, que ele põe lá, de música, de inserções que ele faz. Gente, vocês viram hoje, a live é uma demonstração. Foi só um aperitivozinho do trabalho dele que eu, como disse, pessoalmente admiro, sigo, sou fã e recomendo para todo mundo, velho. Deus te abençoe, cara, boa noite. Amém. Obrigado, bicho. Obrigado. Que prazer. Prioridade 1 depois dessa pandemia é a gente se encontrar. Com certeza, vou cobrar, hein? Se cuida, eu também. Valeu, bicho. Obrigado. Beijo pra você, mano. Beijo pra todo mundo, gente. Boa noite, hein? Beijo, pessoal. Tchau, Valeu. tchau. Tchau.